salve galera! Tudo bem? Bom, gente, e hoje, dando continuidade ao nosso curso de Brasil Colônia, no ritmo da alegria, no ritmo do pancadão, hoje nós vamos discutir um pouquinho do sistema econômico, do sistema político que organizou e, por exemplo, promoveu a pseudo-descoberta e consequente colonização de Portugal no Brasil. Para tanto, hoje, grandes mestres, sem medo de ser feliz e entender toda esta política que organizou, nós vamos discutir sobre o mercantilismo. Pois é, o mercantilismo nada mais, nada foi do que um sistema político, um sistema econômico que organizou basicamente a estrutura política dos séculos XIV, séculos XV e XVI. E, olha que importante, foi exatamente este modelo, o mercantilismo, que efetivou, ou melhor, deu estruturas basilares para que monarquias na Europa viessem a se consolidar. Pois, como vocês bem sabem, o absolutismo durante muito tempo se organizou no continente europeu exatamente explorando as suas colônias, explorando a matéria-prima de suas colônias. Então, isso é um ponto muito importante e extremamente crucial para você compreender. A premissa básica do mercantilismo, vocês podem olhar aqui, eu até dei um destaque para vocês. Ó. Um Estado ganha, um Estado perde. Eu posso inverter de maneira muito simples. Eu posso virar para vocês aqui e colocar, ó, uma metrópole ganha, uma metrópole perde. De maneira bem simples. Fica fácil para vocês, não fica? Pois é. Por quê? A ótica do mercantilismo é explorar ao máximo a sua colônia, não dando vez, nem frente, nem espaço de desenvolvimento econômico, nem se quisera uma vírgula da colônia. Exatamente porque a política mercantilismo é uma política de apropriação de um Estado para com o outro. Essa é a essência. Ponto e acabou. Aí você deve estar pensando, e de que maneira este mercantilismo ele se apropriava? De que maneira e por que esse mercantilismo ele acontecia? Olha só, a Europa, como vocês bem sabem, ela via, já desde o final da Idade Média, no período do Renascimento, pronto, fica mais fácil para vocês, ela vinha ressignificando os seus espaços sociais, os seus espaços econômicos, pois as cidades começaram a crescer, bem como a população começou a crescer, bem como novas necessidades, novas demandas, novas matérias-primas começaram também a crescer. Com isso, muitos começaram a se espalhar pelo mundo, principalmente as grandes potências. Para tanto, você precisava, de algo que trouxesse a você metrópole, capital. Você precisava de algo que trouxesse a você metrópole, poder. Você precisava de algo que trouxesse a você metrópole, influência econômica no continente europeu. E aí, um dos principais motes do mercantilismo foi o acúmulo de metais preciosos. Era isso. Pois as moedas metálicas, elas começaram a ser a grande bonequinha, a alegria da Europa, que me fugiu agora o nome. Mas enfim, as moedas começaram a ser protagonistas do contexto econômico europeu. E sim, as moedas. Então, se explora a colônia, se retira os metais da colônia para se organizarem moedas. Mas uma coisa é muito importante apontar aqui para vocês. Essa mesma exploração que as metrópoles tinham em relação à sua colônia, elas também eram conhecidas, foram conhecidas como um período conhecido como metalismo. Então, toma essa análise, faz essa análise aí de caveirão. Então, mercantilismo não é sinônimo de metalismo, mas o metalismo está se apropriado, ele está no pacote do mercantilismo, pois a essência do mercantilismo se pautava pelo acúmulo de metais preciosos. É isso mesmo, acúmulo de metais preciosos. E aí eu quero falar uma coisinha para vocês. Quando você pega, por exemplo, Portugal, e você olha ele com um monte de olho e fala, como que Portugal hoje é só mais um país lá no continente europeu, sendo que ele foi o país que puxou o bonde nas grandes navegações. Foi um país que puxou o bonde no mercantilismo. Essa lógica de acúmulo de metais funcionou naquele período, século XIV, XV e XVI.
Porque naquele período as novas ressignificações econômicas, por isso os novos significados econômicos se apropriaram. Mas quando você pega no século XVIII e estoura uma revolução industrial, onde o produto industrial passa a ter mais valor do que o metal em si, Portugal acaba morrendo com o seu acúmulo de metais. Porque quando Portugal acumulou metais durante o mercantilismo, ele tinha uma essência muito básica. Eu crio um corpo capital para criar condições de negociação com a Europa e manter a minha estrutura econômica toda pomposa. Só que a Revolução Industrial mostrou que acumular apenas não ia acontecer. Aí Portugal colocou tudo nas suas igrejas, tudo de igreja, porque não vai fazer o que com ouro? Pois é. E como que era o mercantilismo? Por que disso? O mercantilismo tinha como essência proteger os produtos. Pronto. Proteger os produtos é totalmente diferente do que proteger a colônia. A colônia era o espaço que dava o produto. O produto sim eu vou proteger. E como as grandes metrópoles protegiam os produtos, lindos? Simples. Primeiro passo. Proibir a entrada de bens manufaturados. Proibir a entrada de bens industriais. Pronto. Proibir a entrada de tecnologia. E você deve pensar, por quê? O que tem a ver? Se a metrópole deixa a colônia receber bens industriais de outros países da Europa, a colônia vai desenvolver. E se a colônia for desenvolver, ajuda a metrópole. Claro que não. Você acha mesmo que a metrópole queria que a colônia viesse a se desenvolver? Você acha mesmo que a metrópole queria que o seu espaço de exploração viesse a se desenvolver? Não! A função da colônia é clara e definida. É fortalecer a metrópole. Ponto. Ponto. Quer ver? Você acha que, por exemplo, Portugal iria cometer o mesmo vacilo que a Inglaterra cometeu com as 13 colônias inglesas, que deixou elas um pouco largadas, recebendo produtos industriais, e lá na frente as 13 colônias viraram para a Inglaterra e falou, vaza? Você acha que Portugal ia cometer esse risco? Não iria. Então a essência do mercantilismo é, vamos proteger o produto, eu não quero que nenhum bem manufaturado adentre a colônia. Nenhum. Aí, olha que interessante, outra coisa, elevada tributação. Simples. Simples. Como que você consegue cercar o colônio? Cobrando impostos. Porque se você cobra impostos, é quase que a Idade Média. Como que o senhor feudal cercava o camponês? Metendo tributação no cara. O cara pagava imposto de tudo. Até da sua morte, não é verdade? A mão morta. Até da sua morte. É claro que aqui eu não estou falando de Idade Média, é claro que aqui eu não estou falando de feudalismo, mas é para vocês começarem a construir relações. Então, a partir do momento que você impõe, por isso imposto, cobra bastante impostos, eleva a tributação sobre tudo que é produzido na colônia, o próprio colônio, ele continua sempre preso ao Estado, porque ele não vai ter espaço de capital para desenvolver. E para a metrópole, isso é muito bom, porque você mantém a colônia na sua mão. Essência do mercantilismo, grande mestre. E exportação de matéria-prima. Bom, isso funcionou muito bem para o mercantilismo. Exportar matéria-prima. Hoje, principalmente em geografia, quando se discute muito a nova divisão internacional do trabalho, só se discute a nova divisão internacional do trabalho porque teve a divisão internacional do trabalho. E o mercantilismo, ele constrói o desenho da divisão internacional do trabalho, onde a colônia só oferece matéria-prima, a metrópole, a manufatura. Entretanto, a matéria-prima pouco valor tem agregado. Contudo, a manufatura não. Então era uma coisa mais ou menos assim. O Brasil vai exportar o açúcar, ou vai exportar a cana-de-açúcar, mas vai importar o açúcar. A cana-de-açúcar custa R$1, o açúcar custa 3. Quem vai ganhar com isso? Sempre a metrópole. Perceberam? Olha como é muito interessante. Então, a essência do mercantilismo é explorar até a última gota a colônia. Um Estado ganha, um Estado perde. Tem como base acumular metais e, para explorar a colônia, se edifica 3 elementos aqui. Tomem nota. Proíbe a entrada de bens manufaturados, eleva a tributação e exporta a matéria-prima. Aí, lembrando que a lógica do acúmulo de metais preciosos é porque começou a rolar na Europa
Já desde o período do Renascimento, muitas moedas metálicas, as moedas começaram a ser a primazia das trocas produtivas. Tanto, gente, que o nome mercantilismo está relacionado a comércio, mercantilismo, mercado, comércio, troca. Beleza? Fica muito claro para vocês até aqui? Fechou, meu grau? Muito bem. Tudo isso que vocês estão vendo, todos esses elementos, eles só vêm a trazer uma coisa. O mercantilismo, ele é moldado, eu até fiz o registro aqui, pela forte intervenção do Estado. Só acontecia o mercantilismo porque você tinha forte intervenção do Estado. Forte. Aliás, quem proibia, quem elevava a tributação, quem controlava o que a colônia iria exportar? Apenas o Estado. Tudo isso para proteger os produtos. Mais uma vez, proteger os produtos é algo totalmente diferente do que proteger as colônias. E aí você deve estar pensando, poxa, Probagame, por que você está discutindo o mercantilismo dentro do pacote de aulas de Brasil? Lindos, por um simples motivo. Se não tivesse ocorrido este período do mercantilismo, as grandes navegações não fossem possíveis, não tivesse acontecido, você não teria a colonização do Brasil. Não teria. O modelo do mercantilismo colou muito tempo no Brasil colônia. Mas é assim, grandes mestres. Lembrando, a gente tem que fazer relações. Assim que Cabral chega aqui no Brasil em 1500, já começa a política mercantilista? Não. A política mercantilista, essa lógica de forte intervenção do Estado português na sua colônia aqui no Brasil, só vai começar quando Tomé de Souza, na verdade, quando o primeiro governo geral, Tomé de Souza, veio para o Brasil. Aí sim, o Estado português começa a controlar tudo. Lembrando que Tomé de Souza, quando ele sai de Portugal e cola aqui no Brasil, ele já vem com uma carta, o Regimento Tomé de Souza, onde já coloca um monte de regra. Onde já começa toda essa lógica burocrática que nós temos até hoje no país. E aí, a partir desta carta, que começa a rolar a forte intervenção do Estado. Por quê? Imagina que você está discutindo com alguém, está fazendo alguma análise, está lendo aquela questão pistola no vestibular de segunda fase. E aí, dentro do contexto, fala o mercantilismo aconteceu quando Portugal colou aqui no Brasil e esse processo durou até a independência do Brasil ou até a República do Brasil. E aí você, pactão, vai lá e fala, é isso mesmo, o modelo pelo qual... Não, velho. O Brasil teve gaps de livre comércio dentro desse contexto mercantilista. E isso é importante. Essa forte intervenção do Estado, lindos, só vai ocorrer quando o governo geral de Tomé de Souza cola aqui no Brasil. E aí ele começa a burocratizar todo o sistema. Perfeito? E aí, dentro do mercantilismo, eu jogo uma pergunta para vocês. Essa daqui, ó. Qual o papel das colônias? Aí você deve pensar. Você já respondeu, professor Rodrigo. Ser explorada. E sim, o papel das colônias é serem exploradas. Mas como que e por quê? Como se dava essa exploração? Primeiro passo, meus mestres, que a colônia ela tinha uma função muito clara. A função da colônia, mas assim, isso é importantíssimo, era garantir a autossuficiência das metrópoles. Louco isso, né? A metrópole por si enxergava na colônia o seu espaço de autossuficiência. Se a metrópole enxerga na colônia o seu espaço de autossuficiência, logo, e aí vocês começam a entender, eu não posso criar condições nenhumas, coisa horrível, não existe plural nenhum. Nossa, nenhumas. Não posso criar condição nenhuma da colônia soltar suas garrinhas para tentar se libertar, porque é ela que me dá autossuficiência, é ela que garante o meu capital, é ela que garante o meu poder. Então eu tenho que manter preso. Volto a falar, grandes mestres. Se por acaso a metrópole deixasse um pouquinho, no caso do Brasil, a metrópole portuguesa, deixasse um pouquinho o Brasil, a história seria outra. Como para efeito de análise em comparação, eu sempre uso as 13 colônias inglesas.
Porque vocês bem sabem, as 13 colônias inglesas elas eram divididas em duas. Abri um parênteses aqui na aula, em colônias do norte e colônias do sul. A Inglaterra ficou ali, ó, de olho nas colônias do sul, fazendo toda a cartilha, sabe a cartilha do mercantilismo? Não deixa ele desenvolver, proíbe a entrada de bens manufaturados, eleva a tributação. Só que as colônias do norte, devido ao clima e de outro público que lá colou, a Inglaterra não deixou um pouco mais à vontade. Tadinha da Inglaterra, deixou um pouco mais à vontade, os caras criaram um garra e ó, na Inglaterra. Então, isso danou-se tudo. Então, o primeiro passo da colônia era ó, garantir a autossuficiência das metrópoles. E como que era feito isso? Por meio de uma exclusividade. O que nós vamos chamar em alguns livros e questões de vestibulares e discussões aponta como exclusivo metropolitano. Acho que é bem fácil isso para vocês entenderem. O que é o exclusivo metropolitano? A exploração da colônia ela só é feita pela metrópole. Ninguém vai explorar porque esta metrópole ela é minha. Logo, eu tenho um exclusivo metropolitano. No caso do Brasil, isso se institucionalizou por meio do Pacto Colonial. Vocês bem sabem disso, quando a gente está estudando a história do Brasil, é muito interessante. Então, esse exclusivo metropolitano, no caso do Brasil, se institucionalizou pelo Pacto Colonial, prendendo toda a metrópole, claro que não, prendendo toda a colônia às vontades da metrópole. Perceberam? E aí, como que isso acontecia? A metrópole tinha várias maneiras de garantir esse exclusivo metropolitano. Primeiro, arrendando as terras. Arrendando é um nome bonito para falar tomando as terras. Tomando as terras da colônia, as terras são minhas. Matando os nativos, matando os indígenas. Aplicando constantemente uma mão de obra escravizada. Afinal, eu pouco me importo com as pessoas. O que eu quero é produzir. Ai, a economia, que maravilha. É isso. E dando aos amigos do rei. Isso não vai mudar nada, se só vocês analisar quando as capitanias hereditárias começaram a ser desenvolvidas no Brasil. Era só gente da alta moral portuguesa. Por isso, talvez, que as capitanias hereditárias não deram certo, né? Então, primeiro passo. Outra coisa era criar as companhias privilegiadas de comércio. Companhias privilegiadas de comércio. Gente, não é que é uma construção do Probaglino e colocar privilegiadas. Isso é fato histórico. São escritas históricas. Isso está na historiografia. Você deve pensar, é só colocar companhias de comércio. Aí o Probaglino foi e colocou companhias privilegiadas. Se está na historiografia, então é privilegiado. E é assim, tá, amores? Porque essas companhias privilegiadas, elas tinham o monopólio comercial aqui no Brasil. Aí você deve pensar, nossa, mas isso só aconteceu com o governo Tomé de Souza. Sim, mas esse lance das companhias privilegiadas já é um passo muito antigo. Tanto que a primeira companhia privilegiada comercial foi com o Fernando de Noronha. Beleza? Tanto que hoje você tem a Fernando de Noronha, a Ilha Bonitinho, porque aquele espaço era dado para um comércio ser realizado aqui no Brasil. E este comércio pagaria tributos para o rei. Aí você deve pensar, mas o rei deixava a solto? Não é que ele deixava solto, ele dava concessões. Então, eu tenho uma colônia, mas eu vou conceder alguns espaços para essas companhias. E essas companhias só conseguem ter acesso se for amiga do rei. É tipo licitação que acontece no Brasil até hoje, manja? Então você conhece o deputado, você conhece quem vai votar o sim ou não para aceitar o seu produto. Se você for amigo dele, você consegue. Meu Deus, gente, a história é muito espiral, a história do Brasil. Perfeito! Vamos lá, então, esse era o papel das colônias. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Porque no caso de Brasil, grandes mestres, esse aqui era o modelo básico de mercantilismo, tá? Não era assim que funcionava. Mas quando você começa a analisar a história do Brasil, a gente tem que colocar alguns apontamentos críticos no meio desse auê todo de mercantilismo. Porque por mais que se discute pacto colonial, a gente sabe ao longo da história que o Brasil não fez só comércio com Portugal. E a gente tem que tomar cuidado nessas relações, porque
Você vira pacto colonial, comércio só com Portugal, comércio só com Portugal, tal. Aí você no meio do caminho lê uma Holanda no meio. Aí você no meio do caminho lê uma Inglaterra no meio. Aí você fala, caraca, é isso. Então você tem que começar a ter análise crítica. No caso do Brasil, como vocês bem sabem, Portugal, ele nunca foi protagonista no continente europeu. Nunca foi. Talvez por isso que ele colocou tudo, depois de 1540, suas forças aqui no Brasil. Ele nunca foi. E a Holanda era um puta centro comercial. Aliás, a Holanda desenvolvia as companhias holandesas de grande produção. E durante muito tempo a Holanda se aproximou de Portugal. E com essa aproximação de Portugal, Portugal enxergou então uma possibilidade de fazer uma parceria comercial com a Holanda. Como? Holanda, eu vou produzir a cana-de-açúcar. Holanda, tudo bem. E aí? Bom, eu vou produzir a cana-de-açúcar e você pode consolidar e desenvolver a tecnologia para o beneficiamento dessa cana-de-açúcar, fazer ela virar um açúcar mesmo? A Holanda, sim. E aí a gente faz aquela troca de valores, sabe? Aquele amigo, aquela parceria, ó, 50-50, meio a meio. Ah, tá bom, tá tudo certo e beleza. Então isso já mostra uma certa oscilação do mercantilismo brasileiro. Mas é claro que a Holanda foi ganhando corpo. A Holanda foi ganhando corpo e a Holanda percebeu que ela podia também, para além de uma produção meramente industrial, também produzir a sua cana-de-açúcar. Essa certa flexibilização do mercantilismo brasileiro vai durar nos primeiros anos de ocupação, mas quando a gente chega de 1580 até 1640 com a União Ibérica, quando o rei da Espanha também assume o reinado de Portugal, o rei da Espanha fecha e fala, parou, Brasil é nosso, acabou, vai ser assim, e aí as relações comerciais com a Holanda se cortam. Porque os interesses eram muito claros da União Ibérica. Cara, dá uma impedida no comércio holandês, porque ele está começando a engolir a Europa também, a gente vai ficar para trás. E é aí que vai acontecer todos os conflitos na região de Recife, na região de Olinda, porque os holandeses queriam sim continuar a produção. E aí vocês sabem que essa discussão a gente canaliza para a invasão holandesa aqui no Brasil. É que a invasão está muito na história, né? Coloca invasão holandesa, mas não foi para uma invasão. A Holanda, quando se instala aqui no Brasil, se instala porque o governo português pede para que ela se instale. Você vê que o próprio mercantilismo do Brasil é um pouco diferente. Quando você tem o fim da União Ibérica e aí a retomada, digamos, a volta do Estado português, porque com o Dom João IV, aí novamente começa a acontecer uma espécie de livre comércio. Eu coloquei livre comércio para tentar colocar uma palavra de flexibilização do mercantilismo. Esse livre comércio vai ser tão importante que em 1649 vai surgir a Companhia Geral do Comércio Português. Ela era uma companhia que instituía valores, ela era uma companhia que instituía taxas de produção transatlântica. Inclusive estabelecendo algumas metas de produção. E isso fora tão importante que, só para vocês terem ideia, em 1654, na verdade, a própria companhia fez com que o governo inglês, via Cromwell, e aí vocês já conhecem esse nome de outras das revoluções inglesas, fez com que o governo inglês de Cromwell, por exemplo, não fizesse comércio com produtos que a Companhia Geral do Comércio Português realizava, exatamente para fortalecer essa parceria política e econômica de Portugal. Aliás, essa parceria entre Portugal e Inglaterra é danada, hein? Sempre com os interesses muito claros econômicos. Basta analisar ali já a política dos panos e vinhos, que danou-se tudo para Portugal, né? Vocês lembram bem. Esse certo livre comércio vai ser estanque. Vai acabar, já era, durante o governo pombalino, quando o Marquês de Pombal assumiu o poder em Portugal, em 1765. Aí, cara, acabou-se. O que o governo de Pombal vai falar? Peraí, vamos reestruturar a própria colônia do Brasil.
vamos reestruturar, é um território muito grande, nós temos um monopólio aqui, uma centralidade da Companhia Geral do Comércio Português, mas isso não pode ficar só com uma companhia. Aí ele dá fim a essa Companhia Geral do Comércio Português, mas aqui no Brasil ele vai criar em 1765 duas companhias extremamente importantes. Qual era a função dessas duas companhias? Gente, manter isso daqui, tá? Esse é o ponto. Proibir entrada, elevar a tributação, enfim. A essência do mercantilismo continuava, só o jeito ali que era feito, que ganhava outras proporções. E aí, em 1765, vai surgir no Brasil duas companhias extremamente importantes, que vai ser a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, então a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, bem como a Companhia de Pernambuco e Paraíba. Pernambuco, lembrando que fora a província que deu certo, a capitania que deu certo. Beleza? E o próprio Pernambuco, onde você já tinha toda a estrutura tecnológica lá do período quando a Holanda mandava em todo o rolê. Beleza? E aí, com o governo de Marquês de Pombal, é aqui nesse contexto, grandes mestres, aqui ó, que talvez, posterior a ele, a essência do mercantilismo no Brasil começa a ir embora. Mesmo porque aqui, galera, depois disso aqui, a gente já começa com os contextos de Revolução Industrial, depois disso aqui a gente já começa com as pauladas na Europa, principalmente com a Revolução Francesa, aqui já está rolando as revoluções inglesas, então é muito importante vocês pensarem nisso. E aí o próprio mercantilismo já começa a perder um pouco o mote, mesmo porque era o mercantilismo que financiava os governos absolutistas que começaram, depois desse período de 1765, a vazar do rolê. E se você tem um sistema que está vazando do rolê, aquele sistema que mantém quem está vazando do rolê também vai embora. E aí o mercantilismo no Brasil começa também a degringolar. Muito importante, grandes mestres, que o mercantilismo, pela essência, torna a colônia extremamente refém da metrópole. Mas que, no caso do Brasil, você teve, na história do Brasil, uma certa oscilação desse mercantilismo. Ora com a Holanda, ora com a Inglaterra, ora com a França, enfim. Apesar que você olha a história, sempre coloca a Holanda e a França como grandes vilãs do rolê. Mas não é bem assim, né? Beleza? Eu acho que já deu pra gente entender um pouquinho desse contexto aqui no Brasil. Beleza? Muito, muito, muito obrigado, galera! Valeu demais! Gente, é sim no pancadão, mesmo de coração. Valeu! Eu, em nome de toda a plataforma Gabarita Gel, agradecemos demais a sua confiança. E aquilo, se você chegou até o final, velho, não esqueça de fazer as listas de exercícios, não esqueça de realizar os simulados, de ler os livros digitais, de analisar os mapas conceituais e no ritmo. E muito importante, antes disso tudo, cuide bem da sua mente, tá bom? Afinal, é ela que vai te conduzir para o sucesso. Um grande abraço e lembre-se, até a próxima aula. Juntos, sempre seremos mais fortes. Valeu!